casos ilustrativos de uma medicina espírita. Lembrando, por isso mesmo, que estamos falando das reuniões mediúnicas de assistência aos desencarnados, ligados aos casos dos pacientes encarnados, e o uso de outros recursos, e o mais precioso deles, eu diria, por enquanto, a ideia do magnetismo, que Allan Kardec deixou tão maravilhosamente colocado no âmbito da doutrina espírita, no Livro dos Médiuns. De tal maneira que há um binômio da medicina da alma no nosso entendimento. A ideia, portanto, das reuniões mediúnicas e do complemento mais útil, mais importante, através da imposição de mãos e de outras variantes, né? Eu queria agradecer à AME Brasil, queria agradecer à AME São Paulo pelo convite e agradecer ao nosso professor Luiz Felipe, da AME Carioca, a oportunidade de estar partilhando com vocês alguns casos que são ilustrativos e, obviamente, muito que reais para vocês terem uma ideia de um aspecto objetivo sobre tudo isso. Creio que até a meia-noite nós encerramos tudo. Então, deixa eu ver como funciona isto. Um primeiro caso ilustrativo é o caso do Rodolfo. A nossa casinha espírita é em Copacabana, no Rio de Janeiro, e nós íamos começar uma reunião mediúnica numa quinta-feira. São reuniões mediúnicas de mais ou menos 3 horas de duração, para que possamos atender uma quantidade maior de casos. E eu tinha uma lista preparada para isto, e chega uma colaboradora, médium da casa, fisioterapeuta do INCA, Instituto do Câncer, lá no Rio de Janeiro, muito ansiosa, chegou um pouquinho atrasada. Sérgio, tem um caso para hoje. Eu falei, tá bom, Isabel, senta, te acomoda, eu vou fazer ainda a prece de abertura. Dito e feito. Então, ela traz a ideia de um caso em que a esposa do paciente ligou pela manhã para ela, aos prantos, dizendo, Isabel, a rotina da UTI do hospital em questão, um dos melhores do Rio de Janeiro, privado, me chamou para dizer, olha, nós não temos mais o que fazer pelo Rodolfo. E aí ela foi falando. Então, qual é a ideia? Rodolfo, ígido, jovem, faz uma influenza, da influenza evolui para pneumonia pneumocócica, pneumonia aguda bilateral, e com insuficiência respiratória aguda por causa da extensão do quadro. Ele é atendido na emergência do hospital, levado imediatamente para a UTI, e aí o que acontece? Quando colocam ele em prótese respiratória, ele é entubado e colocado em ventilação mecânica, eles só conseguem mantê-lo vivo com oxigênio a 100%. FiO2 de 1, como nós no linguajar da terapia intensiva falamos. E aí o que acontece? Quando eles tentavam diminuir para deixar em torno de 30%, 35%, ele fazia bradicardia, e se não voltasse a 100%, ele fazia assistolia e parava. Então, durante 15 dias, ele estava numa das melhores UTIs do Rio de Janeiro, a oxigênio a 100%, que é uma coisa completamente inusitada. Qualquer intensivista nunca terá visto isso. Enfim, o que acontece? Por isso, depois de 2 semanas, os colegas disseram, olha, nós estamos aí meio que sem ter mais o que fazer. E aí é que ela liga para a Isabel, e a Isabel comunica na reunião. E aí o que acontece? Essa é uma foto tirada pela esposa, para que nós pudéssemos depois contar essa história, não é? Vocês vão logo entender por quê. Aqui é uma imagem do Rodolfo no mesmo dia da anterior, bem pertinho do rosto dele, com edema periorbitário, e usando o respirador mecânico e em coma induzido para ficar bem adequado à prótese, bem acoplado à respiração mecânica. Muito bem, e aí o que nós fizemos? Nós abrimos o caso. Qual é a ideia? É uma reunião mediúnica específica para casos. Não é uma reunião mediúnica em torno de uma mesa aberta para, vamos dizer, 10, 12 casos de um caderno. Nós precisamos trabalhar individualmente para termos uma ideia do que existe em cada caso. Pois bem, era uma questão do passado do Rodolfo, era uma questão de uma guerra medieval, ele era um dos comandantes de um dos exércitos, e houve muito sofrimento, muita destruição, e por isso mesmo, como é típico das guerras, inclusive as de hoje, muito ressentimento e ódio da parte dos que estão de um lado ou de outro combatendo entre si. Pois bem, existem mecanismos em reuniões mediúnicas com certos recursos adicionais, eu diria, de se lidar e cuidar de todo um conjunto de espíritos que estavam sendo vistos, sofrendo no mundo espiritual, vamos dizer, há 300 anos, em consequência de toda a violência daquele conflito. Então, qual é a ideia? Cuidamos, a equipe cuidou, de todas as vítimas, em questão de minutos, com os recursos da equipe encarnada e os recursos da equipe desencarnada. E tudo isso é monitorado pelos médiuns de vidência, alguns até médiuns médicos ou médicas, que também trabalham conosco. Enfim, fizemos o que era aquilo que a experiência sobre ele estava mostrando. Pois bem, quando nós íamos terminar o atendimento dele, uma médium médica, pediatra, Soraya Sérgio, porque eu tinha muitos outros casos para ver na quinta-feira. Eu achava que era o suficiente. E ela levanta o dedo e diz, Sérgio, o espírito tal está te dizendo, continua. E aí o que acontece? Continuamos e entramos numa outra questão da vida atual de Rodolfo. Havia
alguém desejando algo que era dele, que tinha utilizado de meios equivocados, e tivemos que desfazer aquilo. E usamos mais uma parte da reunião para isto. Pois bem, quando nós íamos terminando, eu falei, Isabel, pede para a esposa fotografá-lo, se ela achar válido, porque eu tenho a impressão que depois dessa abordagem ele pode ter uma evolução melhor. Essa reunião foi quinta-feira, essa foto é do domingo, 3 dias depois. A melhora foi tão inusitada, acentuada, que os colegas começaram a diminuir a oferta de oxigênio do ar inspirado. E ele foi melhorando, 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 e aqui ele já está traqueostomizado, já está sem o fentanil para deixá-lo inconsciente, e aí então, o que acontece? Ele vai melhorando progressivamente. E essa imagem já diz tudo, não diz? Uma delas é a esposa, que tinha ligado para Isabel, e a outra era a irmã. Era não, continua sendo. Aqui nós temos ele, já praticamente na semi-intensiva, com um fisioterapeuta abraçando, porque eles todos estavam completamente felizes. Curiosamente, os colegas da terapia intensiva desse hospital, a palavra que se ouvia era milagre, porque ninguém esperava algo assim. E nós sabemos que não é milagre, não é? É uma questão de metodologia, uma questão de abordagem para certas circunstâncias. De novo, reunião mediúnica importante e a fluidoterapia espírita, dizendo de uma maneira talvez mais simples. Outro caso, eu vou correr, porque ele me tirou um minuto e um pouquinho mais, veja só isso. Mas o Paulo César, vai te adaptando depois, entendeu? Isso aí depois você que vai. Você tem experiência nisso, então é só modular o tempo, tá bom? Muito bem, numa altura, me escreve por WhatsApp, se não me engano, a Fabiana, brasileira, morando em Roma, casada com um italiano, por isso que ela passou a viver lá. E ela pede ajuda para o Rafa. O Rafael é um dos 3 filhos. Tem um outro menino e uma menina. Os 2 têm qualquer coisa, mas o que tinha o transtorno autístico era o Rafa. Pois bem, dificuldades dos pais, separação iminente pela gravidade das manifestações, vários tratamentos na Itália sem melhora apreciável, problemas psíquicos leves, bem leves dos 2 irmãozinhos, e ela assistiu uma palestra na internet. Devia ter lá o telefone, o e-mail, ela fez o contato. E ela diz assim, estou sendo invadida por pensamentos suicidas. Me socorra, por favor. Pois bem, isso já ganha toda uma prioridade. Pois bem, hoje, olha o que ela diz, eu nunca tinha ouvido isso, de uma mãe. Hoje meu pensamento é, ou eu ou o Rafa nessa existência. E ela é espírita. Vejam a noção de preocupação e gravidade. Muito bem, abrimos então, óbvio, o caso do Rafa. E encontramos lá algumas coisas sérias de guerra no passado, mas ela me enviou, porque eu solicitei, vídeos para que eu pudesse estimar a gravidade, estando do outro lado do Atlântico. Som, por favor. Podia aumentar o volume, por gente? 2 mesi, finisci? 2 mesi. E poi, amore? Sei stanco? E a mãe ou o pai fazendo os vídeos para nos enviar. Esse é um primeiro. Som. Se pudesse aumentar o som, por favor. Ele está dentro do quarto, numa crise de um verdadeiro tormento. É possível aumentar o som, por gentileza? Som, por favor. Esse é o pai, num lanche à tarde, e mais uma crise imotivada, aparentemente. O pai tentando conversar, os 2 muito amorosos. A mãe filmando mais uma dificuldade naquela tarde e noite. Passeando de carro. Som, por favor. Vocês já imaginaram sair para passear? Então, esses são vídeos para nós termos uma ideia do sofrimento do paciente, vamos dizer assim. Pois bem, o que acontece? Nós, então, fizemos o que tínhamos que fazer, abrindo o caso guerra. E havia algo bastante delicado envolvendo muitos espíritos que, por terem sido vítimas daquele contexto violento, eles ficam ligados propriamente ao caso. Independente dos anos, décadas ou séculos, se eles não tiverem sido ajudados antes. Porque eles desencarnam, uns reencarnam,
outros não. De tal maneira que essas questões são dependentes de tudo que acontece depois de cada conflito mais delicado e mais grave. Então havia muitos espíritos e através da reunião mediúnica e com a vidência de toda a questão, todos os que estavam em sofrimento foram amparados e levados para os postos de auxílio, para os hospitais no mundo espiritual, nas colônias que têm vínculo com esse trabalho, de tal maneira que nós então estamos podendo auxiliar para que eles sejam levados para um lugar de refazimento, o que muda completamente, porque uma vez subindo para uma realidade muito melhor do que a de baixo, umbral inferior e regiões de trevas, o que acontece? É uma mudança substancial, tanto do ponto de vista individual de cada protagonista, como de todos envolvidos. E nós só concluímos quando, pela vidência, monitorando todas as vítimas, de um lado e de outro, tenham sido tratadas, acolhidas e conduzidas para uma esfera de vida mais própria, que é a que todos nós deveríamos estar vivendo. Pois bem, o que acontece? Sugeri algumas coisas para a mãe, no sentido de procurar uma casa espírita em Roma, para ele tomar passe também, mas não conversamos mais durante um tempo. Para minha surpresa, mais ou menos 30 dias depois, ela escreve: hoje brindaremos 2 semanas do Rafa sem crises. Gratidão. Passou mais um tempinho e ela escreve de novo no tal do WhatsApp, já ouviram falar? E aí ela coloca mais 2 semanas do Rafa sem crise. Vocês imaginem a alegria da mãe e do pai, o bem-estar do paciente e dos 2 irmãozinhos, uma menina e uma menina, a partir de um atendimento mediúnico com características próprias para esta finalidade. Muito bem, aqui, ó, sem que eu esperasse, esse é o Rafa. Eu preciso do som agora. Un parco molto bello. Dimmi un po'. Di a mamma, com'è questo parco? Ela gravou para nos enviar. Ti piace? Manda un bacio. Mande um beijo. Dici che mi ami? E ali a irmãzinha brincando no play lá de onde eles moram. E aí o que acontece? Essa é a mãe. Essa é a mãe. Eu não sei de onde ela tirou isso. Eu não conheço o aplicativo que faz essas coisas, senão eu ia querer fazer o meu também. Não é? Não ficou legal? Olhem como que é ela. Aqui eu acabei recebendo um convite para ir à Itália para fazer um seminário para médicos em Padova, que é Pádua, em língua portuguesa. E aí eu falei para ela, olha, estou indo à Itália, mas eu não vou a Roma. Ah, mas então eu vou lhe visitar lá e participar do encontro. Foi muito lindo esse encontro, envolvendo espíritas, espiritualistas e colegas da área da saúde, claro, inclusive médicos. Então essa fotografia ela pediu para alguém e ela é bem como naquela imagem que ela colocou. Somos só amigos, apesar do abraço, assim, de estarmos bem perto, pura amizade. E que dura até hoje, eu já voltei à Itália depois disso também. Então a ideia, mais um último vídeo dele, olha o sorriso. E ela pede e ele vai fazer um recado para o tio Sérgio. Vai. Tio, isso é babo. Ti manda un bacetto, no? Isso não tem preço, não tem? Obrigado. Agradeçamos a falange sagrada dos Espíritos do Senhor. São eles que fazem isso. Então aqui é um caso curioso, me liga Viviane, de Sydney, Austrália. Sérgio, eu estive no seu último seminário, eu fui algumas vezes por lá, e ela realmente, apresentei casos para eles lá também. E aí, então, olha, eu me lembro que você apresentou casos. O que está acontecendo? Eu estou voltando, eu já tenho um filho, que é o Mateu, fiquei grávida, estou voltando do ultrassom. E o médico que fez o ultrassom ficou muito preocupado porque ele viu uma dilatação dos 2 ventrículos laterais do cérebro do embrião, na transição para o feto. Aí eu falei, precisamos ver o que é isto. Isso pode ter desdobramentos importantes depois do nascimento, e claro. E aí ela diz, olha, pediram para eu procurar o pediatra especializado nisso. Ninguém tinha visto um caso assim. E aí eu pedi para ela, olha, eu vou abrir o caso seu, com a sua frequência, sabendo que ele está no seu ventre. Abrimos, era um piloto da United States Air Force, da Força Aérea Americana, no Vietnã. E ele tinha um sentimento muito tristinho de jogar bombas em campos de arroz, da cultura mais importante do Vietnã naquela época, além daquilo que era o cumprir ordens dos seus superiores, em meio a uma guerra, que foi a Guerra do Vietnã. E aí, qual é o procedimento? Com recursos de uma reunião mediúnica mais abrangentes, nós vamos e cuidamos das vítimas, porque foi uma coisa de uma verdadeira barbárie, pelas explosões e por aquilo que era lançado lá contra os vietnamitas. Todos eles que foram percebidos, vistos pelos médiuns, foram tratados fluidicamente, perispíritos recuperados e todo mundo levado para o alto. É o mesmo procedimento básico, sempre que possível, que todos buscamos. Pois bem, numa altura, ela não deu mais notícias. Ela me liga e diz assim, Sérgio, o Luca nasceu.
E durante os primeiros 10 dias ele estava muito bem, mas agora o meu marido está dizendo que ele está esquisito. Aí eu falei, faz um vídeo e me manda. Então esse é o primeiro vídeo que ela me enviou. Obrigado. Som. Esses movimentos são anormais, tanto os da cabeça como dos braços. Vocês todos conhecem bebês, crianças, 10 dias de nascimento. Um desespero de uma hora para outra. Pois bem, o pai e a mãe, um filmando e o outro fazendo carinho. E aí eu disse, olha, isso tem alguma coisa a ver com aquela dilatação dos ventrículos, porque no entorno, na anatomia cerebral, você tem os núcleos da base. São vários. E os movimentos involuntários, as síndromes extrapiramidais, como Parkinson, por exemplo, a tetose, balismo, coreia, distonia de torção e outros, tudo tem a ver com esses circuitos neuronais. E aí eu falei, alguma coisa ficou de tudo isso. E aí abrimos o caso dele de novo. Enquanto isso, ela foi mandando vídeos. Quando nós ainda não tínhamos aberto o caso a primeira vez. Mateu, no travesseiro, é o nome do irmãozinho. Vocês já viram isso antes? Nem vão ver, a não ser na outra encarnação. Se forem da área da neurologia, pode ser, mas normalmente não. Vocês veem como é atípico? E também ninguém sabe qual é a evolução disso. Porque é tudo novidade, é tudo diferente. Pois bem, repara que os movimentos são sempre os mesmos. Nenhum neurologista dos dois que eles levaram tinham visto isso antes. E não tem o que fazer. Como é que você vai medicar uma criança de 10 dias? Com que tipo de substância? Pais super queridos, os dois brasileiros. Muito bem, aqui é o primeiro vídeo depois daquele atendimento que eu comentei, que foi o da segunda. Isso aqui é um spa. De tal maneira que a criança está em casa, a Viviane banhando ele, e vocês podem perceber no olhar, ele é outra criança. Dias depois. Eu cheguei a ligar para lá e pedir, olha, vocês deixam eu trazer ele para mim aqui no Brasil? Sério? Sério, mas ela não me deu bola. Isso aqui é ele depois de vestido, após aquele banho que vocês viram. Alguém, o marido, vai virar a cabecinha dele. Reparem, ele não tem mais os movimentos, ele tem um bocejo e traduz a preguiça dele. Nesse atendimento, que foi o segundo, me deu uma ideia de trazê-lo desdobrado, vejam, de Sydney para Copacabana. Porque me deu a ideia de que aqueles ventrículos laterais aumentados tinham por base a mesma coisa no perispírito, modelo organizador biológico. E aí a ideia, ele incorpora já um jovenzinho, super arrependido de ter participado das guerras, ficamos amigos conversando no diálogo fraterno, e eu expliquei para ele, filho, o tio vai fazer algo e é para melhorar a sua saúde. Quando eu fizer, você vai imediatamente adormecer, mas não se preocupe, a equipe querida vai te levar de volta para pertinho do teu corpo, lá em Sydney, e com os teus pais. E ele aceitou muito bem, anjo de guarda envolvido, toda uma espiritualidade para fazer isso com segurança. Um fuso de 13 horas entre o Brasil e a Austrália. E aí, o que acontece? A melhora foi tão evidente que os colegas de lá pedem um novo exame de imagem. E aqui ela me manda o laudo. Nesse laudo, você vai ver, ele é inteiramente normal. E aí ele escreve, os ventrículos laterais agora são de tamanhos normais, sem entenderem. Porque o que se espera, em geral, é o contrário. É continuar aumentando ou estabilizar. Pois bem, reparem, como é que se faz isso? Como é que foi feito? Ideoplastia. André Luiz, conhecendo neuroanatomia, você forma um cérebro, um encéfalo, do tamanho da criança, inteiramente normal, do ponto de vista anatômico e fisiológico. E foi isso que eu adequei à situação dele, do meu lado. Por isso que ele foi trazido, para que essa outra, vamos dizer assim, ideia de ajudá-lo pudesse ser colocada. Eu tinha que estar perto dele. Tudo com muita segurança, até porque o grupo já trabalha há muito tempo. Então aqui a ideia de laudo normal. Eu não tinha razão de ligar e pedir para ir buscá-lo? Veja isso, gente. E como ele é australiano, quando eu fui lá, eu levei a minha prancha e surfamos juntos. Vocês estão... Olha ali, ó. E ele foi crescendo, foi crescendo. Outro caso. Esse caso nos procurou no consultório, pai, mãe e a criança. Esse é um autismo, um rapaz, o Lucas, com um autismo nível 3 de suporte. Vocês nunca viram isso assim. Tratamento oportuno, desobsessão.
médiums com familiaridade, eu diria. Né? E aí o que acontece? Guerra, de novo. E aí, cuidado de tudo que havia, o resultado foi muito satisfatório. Ele ainda tem um autismo, mas ele é 3 e agora é 1,5. E aqui ele no colo da avó, e aqui ele no colo da mãe, que foi quem levou o menino no consultório uma única vez, porque foi o suficiente para se desencadear essa abordagem. Salvador, Bahia. Guerra. Cuidamos de tudo. O que é interessante é lembrar isso. Para que haja o benefício, a equipe precisa cuidar de todos os envolvidos desencarnados. É uma medicina que vem do nosso mundo, mas que cuida de pacientes desencarnados, espíritos em sofrimento, abreviando o sofrimento deles no mundo espiritual, na erraticidade. Assim, olha como ele fica. Agora, dá um tchau. Ela fazendo um vídeo, ele melhor, para dar tchau para o tio Sérgio. Sérgio, tudo bom? Estou gravando para desejar uma boa noite, né, Gui? Numa quinta-feira. Dá um tchau para o doutor Sérgio, Gui, dá? Aê. Enfim, imagens que animam, não é verdade? Eu estava nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, na cidade de Marlborough, terminando uma palestra pública do domingo. E aí vejo que vem sendo trazida uma criança com uma nítida mudança em relação à fisionomia. Alguém tinha sugerido, olha, ele vai terminar e você então encontra e conversa com ele e fala da Ana. Síndrome de Rett, R-E-T-T. É uma síndrome genética epiléptica, convulsiva, sem cura. Tratamento para o resto da vida com anticonvulsivantes. Ela estava sentadinha assim quando veio na reunião. Repara que ela faz uma crise convulsiva atrás da outra, com piscamentos dos olhos. E ela foi me mandando os vídeos. Tratamento, havia um contexto bem antigo, e pela primeira vez, num verão americano, ela, se pudesse funcionar o vídeo, seria interessante. Vocês já lembram de crianças no chafariz? É o que estaria acontecendo. Ela levantando. Ela, claro, ainda está em tratamento, fisioterapia, porque ela ficou a vida inteira com limitações decorrentes da síndrome de Rett, com problemas musculares. Aqui nós teríamos os vídeos também, mas eu não quero me alongar, porque eu já estou ultrapassando todos os limites. Pior é com toda a consciência. E apesar disso, nada muda. Um último caso, teriam mais 18. Mas vamos ver esse porque nós temos que prosseguir nos nossos estudos. Esse é um caso de São Paulo. A Lívia, ela tem uma síndrome chamada Prader-Willi. É uma síndrome genética e que gera uma hipotonia muscular generalizada. Ela é rara, essa doença. Pois bem, se vocês olharem o vídeo, pode parecer que ela está dormindo, mas ela está acordada, desperta, e ela não mexe nada. Não tem mímica facial, não mexe braços e pernas. E aí, o que acontece? A fisioterapeuta cuidando dela com uma bolinha, sem se mexer, fazendo a fisioterapia possível naquela altura. Não está como eu gostaria, mas tudo bem. Ó, agora vídeo, vai. Enfim, o que acontece? Ali era com 2 meses, agora com 8 meses. Seria bom se funcionasse para mostrar a evolução. Ela dançando na festa de aniversário, no play do prédio onde ela mora. Então, por quê? Porque se foi buscar as origens dessa síndrome, no caso da Lívia, e aquilo que os médiuns viram foi devidamente abordado e revertido. Muito bem, muito obrigado, queridos. Obrigado. Imensamente grato pelo convite, pela honra de estarmos aqui nesse evento tão importante. Tomé, coloca a mão aqui nas perfurações dos cravos que me pregaram na cruz. Agora bota aqui a mão na perfuração da lança de Longinos. Aí ele acreditou. Vocês vão entender por quê. O Frei Luís, um frade franciscano alemão que veio para o Brasil, radicou na região serrana do Rio de Janeiro, onde realizou tremendos prodígios, evidentemente relacionados com a sua mediunidade. Frei Luís era um poderoso médium. E Luís da Rocha Lima, profundo estudioso da ciência da mediunidade, de quem eu tentei extrair o máximo possível dos treinamentos que eu pude ao longo de 20 anos. Pediram para eu falar sobre curas espontâneas. Escuta aqui. Quem é que tocou nas minhas vestes? Senhor, estamos no meio de uma multidão, como vamos saber? Mas eu senti sair de mim alguma virtude. Entendamos virtude como energia. Se não foi ele diretamente que curou a hemorroísa, quem curou? Olha, vou colocar uma opinião pessoal, certo? Médicos que o acompanhavam. E médicos que acompanham todos os médicos da Terra que honram a sua profissão.
Não os percebemos, não os vemos, nos ouvimos, porque os seus corpos são constituídos pelos mesmos elementos que os nossos, porém em átomos em plano de vibração mais elevado. Mas estão ao nosso lado, inclusive ao lado daqueles que em isso não acreditam. E eu ouso afirmar que muitos dos sucessos que nós temos com o nosso paciente não teríamos sem essa ajuda imponderável aos nossos pobres 5 sentidos. Senhor, dá para curar o meu servo? Tá, eu vou até lá e vou curá-lo. Não, eu não tenho assim merecimento para o senhor entrar na minha casa, no meu teto. Agora, eu também sou um homem que tem comando. Eu mando os meus soldados irem, eles vão. Eu mando os meus soldados virem, eles vêm. Aí Jesus diz a seguinte frase: em nenhum local de Jerusalém encontrei fé mais poderosa. Curou. E o centurião só soube que ele estava curado no dia seguinte. Então ele estava localizado a quilômetros de distância. Se Jesus não foi lá, quem é que foi lá e curou? Médicos que o acompanhavam. E que se utilizaram de quê? Evidentemente da energia, até onde eu percebo a ectoplasmática de Jesus, e da psicosfera em volta do centurião, do servo e da hemorroísa. Então, o que eu vou colocar aqui ao longo da minha apresentação? É importantíssimo a prece pelo médico, pelos profissionais de saúde. Porque na hora que nós oramos, nós constituímos uma psicosfera adequada em volta do paciente, que facilita a ação desses colegas que nos ajudam, que nos acompanham. Não é por ser médico, não, mas talvez seja a profissão mais importante da Terra. Ninguém pode fazer nada sem saúde. Eu posso ser papa sem saúde, eu posso ser presidente da ONU sem saúde. Na hora que eu falto a saúde, eu vou correr para quem? Para os médicos. Então vejam que a saúde humana é importantíssima para todos nós. E também para as inteligências que nos acompanham na nossa evolução como família universal. Porque sem saúde nós não podemos cumprir as nossas missões. Jesus, o que Jesus diz? Vou curá-lo. Senhor, não tenho o direito de entrar debaixo do meu telhado. Eu também sou homem sujeito às autoridades, tenho soldados às minhas ordens. Digo a este, vai, ele vai. O outro vem, ele vem. Bom, então quem foi até o servo do centurião? Médicos que o acompanhavam. Assim como acompanham a nós, certo? Utiliza alguma forma de energia? Até onde eu percebo, a energia ectoplasmática é uma delas. Doutor Paulo César, o doutor fala com tanta firmeza. Como é que o senhor chegou a essas conclusões? Vocês vão ver. Vocês vão ver como é que eu cheguei a essas conclusões. Porque algum líder religioso me disse que é assim? Porque algum ente querido, como meu pai ou a minha mãe, disseram que é assim? Os dois médiums. Não. Porque eu recebi alguma informação psicográfica? Eu recebi alguma informação de alguma médium vidente? Não. Eu sou um mal-aventurado. Se eu acredito, se eu estou aqui, é porque eu vi. E ninguém me contou. A mesma energia que Jesus utilizava nos seus procedimentos. Quem é médico que vai acreditar que eu vou cuspir na terra, eu vou aplicar essa lama na vista do cego e ele vai voltar a enxergar? Os médiuns de efeitos físicos, raríssimos em toda a história da humanidade, através de quem os fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos acontecem, exalam a energia ectoplasmática pelos orifícios naturais do corpo. Sabe por onde, principalmente? Nariz, ouvido e boca. E se eu estivesse vendo uma exteriorização de um ectoplasma de um médium de efeito físico de 2000 anos atrás, o que eu pensaria? Cuspiu na terra. E se eu tivesse conhecimento científico que me permitisse teletransportar células do perispírito, do modelo biológico extrafísico nosso, para o olho de um cego? Eu vou aprender, porque eu sou imortal. Como é que estará o conhecimento desses dois colegas daqui a 100 mil anos? E daqui a 100 milhões de anos? E daqui a 100 bilhões de anos? É o que vai acontecer com todos vocês. Não adianta fugir. Vocês estão condenados à imortalidade. E estão condenados à perfeição. E eu sei o que vai acontecer com vocês. Vão se sentir cada vez mais felizes, porque vão utilizar esse conhecimento científico e tecnológico embasados em segurança, embasados em sabedoria, e poderão cada vez melhor praticar o bem, em benefício do semelhante e da natureza do planeta que nós habitamos. Veja o que está acontecendo com o planeta, com a nossa natureza. As florestas estão sendo incendiadas. Sem natureza, existirá humanidade? Estão percebendo a importância de nós estarmos aqui, desses conhecimentos sendo transmitidos por profissionais da saúde, principalmente médicos? Bem, onde atuam? No modelador extrafísico, sede de muitas doenças que nós médicos só tratamos com efeitos. Muitas das doenças que nós tratamos, só tratamos em seus efeitos. Não sabemos a causa. Agora, isso tudo que está sendo colocado aqui vai ser discutido nos congressos de medicina do futuro. Eu sou médico, sou cirurgião há 50 anos. A maior parte dos pacientes que eu operei ao longo de 50 anos foram cancerosos. Vou desencarnar, vou reencarnar. Vou ser médico de novo. Vou fazer uma prova e vou entrar para a faculdade de medicina. O que eu coloco no meu livro, um deles, A Face Oculta da Medicina, e também na Medicina Mediúnica do Futuro, é que, até onde eu percebo, quando ingressar numa escola de medicina no futuro, recolherão células da minha mucosa bucal, farão um escrutínio cuidadoso do meu ADN. E se eu tiver uma genética propícia à mediunidade, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto, que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Não tenho como negar que isso seja possível. Bem, claro que eu tenho um modelador extrafísico. O espermatozoide do meu pai se uniu com o óvulo da minha mãe. Formou um zigoto. 2, 4, 8, 16, 32, 64 células iguais a tudo. Em tudo. De repente, uma célula se transforma no neurônio, outra no osteoblasto, outra numa célula da pele, outra na célula do olho. O que é que está comandando essa diferenciação? Não existe forma sem forma. Então, nós temos uma forma extrafísica, que já existia antes de nós estarmos aqui e é imortal. Acompanhará o nosso espírito, que é imortal. Somos todos imortais, certo? Então, aqui está a sede de um grande número de doenças que nós tratamos somente os efeitos. Até onde eu percebo, os médicos do futuro serão extensivos médiums. Onde alcancei as convicções inabaláveis que aqui apresento? Está todo mundo bem sentado? Posso falar?
em diálogos com espíritos teletransportados e materializados pela ectoplasmia de médium de efeito físico durante 40 anos. 40 anos. Vocês estão vendo espíritos materializados. Tanto estão materializados que impressionaram a chapa fotográfica. Fenômenos extremamente raros em toda a história da humanidade. Dificílimos, perigosíssimos, com manipulação de tremenda quantidade de energia. E essa energia está em cada um de nós. Está em cada ser vivo, seja ele animal ou vegetal. Só que não sabemos ainda como manipulá-la. Agora, estamos na fase do empirismo. Sabemos que acontece, mas não sabemos como acontece. E essa fenomenologia não pode ainda ser repetida em laboratório. Mas foi o que aconteceu com Charles Darwin. Ele chegou à conclusão que as espécies evoluem pela observação. A mesma coisa com Mendel. Chegou às bases da genética pela observação. Nem microscópio tinham? Bem, aí está onde acontecia tudo. Ô, amiguinhos queridos, entes queridos, olha a pergunta que eu vou fazer para você. Para que se construir uma estrutura dessa no meio de uma floresta, no alto de uma montanha, no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro? Quanto custou? A não ser que algo extremamente importante ali aconteça. E aconteceu. Os fenômenos de teletransporte e materialização de espírito no lar de Frei Luiz aconteceram durante 60 anos. Desses 60 anos, 40 anos eu participei. Bem, olha aí. Para que construir? Isso é dentro daquela estrutura que eu mostrei para vocês. As reuniões acontecem na escuridão, porque os fótons da luz artificial e natural afetam o ectoplasma, a entidade e o médium. Então, a luz, a composição da luz menos energética é a vermelha. Então, vamos nos acomodar à luz vermelha. Vamos levar 35, 40 pacientes graves, que é a principal razão para que isso aconteça, é o atendimento de pacientes graves, que a nossa medicina pouco pode ajudar. Principalmente cancerosos. Como o acaso não existe, a área que mais atua. Então, não acredito no acaso. Eram colocados em grupo de 5. Apagam-se as luzes, entramos em oração, relâmpagos vindos das 2 cabines atrás de mim, daqui a pouco a cortina se abre, um ser iluminado sai, você vê a entidade materializada porque ela emite luz como um pirilampo, como um vagalume, como um peixe abissal, como uma bactéria oceânica. Então não existe milagre, tudo é energia. Existem leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. Aí está um desses médiuns no lar de Frei Luiz, em transe, evidentemente esse transe está relacionado com a produção de grande quantidade de melatonina, o hormônio do sono produzido pela pineal. E estando nesse estado, o ectoplasma é extravasado e utilizado como energia pelas inteligências que comandam tal fenomenologia. Principalmente médicos. Se coloca na minha situação. Eles saem da cabine, cuida de 1, de 2, de 3, de 4, entra dentro da cabine onde eu estou ao lado de um dos leitos e começa a conversar comigo. Começa a conversar comigo. Vocês acham que eu vou conseguir controlar a minha curiosidade científica, que é o nosso denominador comum? Nós estamos aqui, queremos nos aprofundar na espiritualidade, mas temos uma curiosidade científica para poder cada vez melhor praticar o bem. Esse é o nosso denominador comum. Agora, essa fenomenologia foi estudada e comprovada até por prêmios Nobel de Medicina. Alex Carrel, Prêmio Nobel de Medicina de 1912. Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina de 1913. William Crookes, um dos maiores físicos da história. César Lombroso, pai da medicina forense ou judicial. Só tem fera. Só tem fera. Então, por que quando isso foi colocado à minha frente, já saindo da faculdade de medicina, eu vou parar de pesquisar? Eu vou parar de estudar. Tamanha a quantidade de informações que eu tive que colocar isso em livros. Se eu não tivesse escrito nada, vocês nem saberiam que eu existo. Então, alguma coisa está sendo colocada à nossa frente como trabalhadores de última hora. Foi o que aconteceu com Jesus. Chicotearam ele quase até a morte, pregaram ele numa cruz, atravessaram o seu tórax com uma lança, os seus entes queridos colocaram o seu corpo dentro de uma gruta hermeticamente fechada no calor do deserto durante 3 dias, e ele aparece com o corpo completamente reconstruído. Qual é o médico que vai acreditar nisso? Agora, foram colocadas evidências minhas, inclusive com embasamento científico, que será compreendido um dia, porque as palavras dele são muito claras. Nada existe oculto que não seja um dia revelado. E nós vamos entender, e nós vamos fazer o que ele fazia. Claro, eu não sei quantos milênios ainda eu vou precisar de evolução, mas eu vou chegar lá. Olha a quantidade de informações que eu fui acumulando. Se eu não tivesse escrito nada, eu nem estaria aqui com vocês. E coloco principalmente aqueles mais relacionados com a medicina e a espiritualidade. A face oculta na medicina, a medicina mediúnica do futuro, câncer, aspectos históricos e científicos, medicina e ectoplasmia. E, agora, já caminhando para o final, que eu não quero ultrapassar tempo. Em algum momento, lhe foi dada alguma prova contundente de como essas entidades médicas promovem curas aparentemente espontâneas. Olha aí, hein? Aparentemente espontâneas, entre aspas. Sim. Frederic, médicos médiums poderão manipular células pluripotenciais de cancerosos e transportá-las entre seres humanos? Vocês sabem como tirar células tronco minhas e aplicar num paciente enfermo modulada, trabalhada, por exemplo, com propriedades imunológicas? Sim, sabemos. Inclusive sabemos também como manipular as células tronco do próprio paciente. Vamos ver o que o Frederic me diz, é um dos médicos. Sim, com tratamento fluídico, colocamos-as do mesmo padrão vibratório do doador e receptor. Então, impede que a célula tronco seja eliminada por quem recebeu. Dotá-las de propriedades imunológicas antitumorais. Atenção! E bloqueadoras da angiogênese tumoral. Nenhum tumor cresce sem oxigênio, sem nutriente. Então precisa de vaso sanguíneo, precisa de angiogênese. É um denominador comum para qualquer tumor maligno. E os bloqueadores da angiogênese tumoral já estão sendo usados pelos nossos oncologistas clínicos. Nós estamos caminhando na solução clínica dessa doença. Não está na mão do cirurgião. Eu já estou no plano da mesa, vou tirar mais do que do paciente. Então agora a situação é completamente diferente quando eu saí da faculdade em 1975. Atenção para o que acontecerá agora. Ô Paulo César, vamos fazer o seguinte. Você vai trazer o teu filho menor, Tiago, que tem tendências mediúnicas, e nós vamos te provar como é que nós fazemos isso. É isso aqui, ó. Está ali com uma seta azul em cima da cabeça. Esses são meus 2 filhos.
2 pestes. Esse é o menor. O outro tem um nome muito difícil de guardar, tá bem? André Luiz. Nós vamos, através desse teu filho, fazer o que nós fazemos. E levamos ele numa reunião fechada, 5 pessoas, com um médium de efeitos físicos, evidentemente o médium Gilberto Arruda, através de quem o Frederico se manifestava, e o meu filho foi colocado dentro de uma daquelas cabines, uma sexta-feira à noite. Passam-se alguns momentos e meu filho sai. E o Frederico pergunta para mim, você trouxe o frasco de laboratório com líquido conservante? Trouxe. Cadê o frasco? Está aqui. Ele entra com o frasco dentro da cabine. Onde está o meu filho? Daqui a pouco sai com um frasco repleto de coágulos sanguíneos. Repleto de coágulos sanguíneos. Aqui está o material que você precisa. Frederico, eu posso mandar examinar isso? Pode. E aí telefonei para uma amiga minha do Instituto Oswaldo Cruz, Manguinhos, lá no Rio de Janeiro, patologista, ela sabe essa minha vertente espiritualista, e ela levou para estudar num dos mais bem evoluídos centros de avaliação laboratorial do nosso país, Centro de Manguinhos. Olha aí, Paulo César, veja só. Foram encontrados muitos linfócitos, que é o principal glóbulo branco encontrado em qualquer amostra sanguínea. Mas aconteceu uma coisa interessante com esse material, hein? O que houve? Nós estávamos recebendo um grupo de pesquisadores franceses e nós apresentamos esse material também aos nossos colegas franceses. Sabe o que eles nos disseram? Olha, muitos linfócitos, mas alguns desses linfócitos estão apresentando uma dilatação estranha do citoplasma e do núcleo. E nós estamos acostumados a ver essas características em células-tronco da medula óssea. Epa! O Frederico está dizendo que então atraiu células tronco do meu filho? Quando ele saiu da cabine, ele estava com uma mancha de sangue na camisa por baixo subcostal esquerda e uma no dorso. Subcostal? O que está ali? O baço. Um dos principais órgãos da imunologia do nosso organismo. Alguma coisa na medula óssea? No dorso? Que medicina maluca é essa? Eles estão dizendo que sabem como retirar células-tronco, por exemplo, de pacientes com câncer, manipulá-las e programá-las para atacar imunologicamente tumores? Para bloquear a angiogênese tumoral de tumores? É isso que me aguarda como médico médium no futuro? O que eu não farei? O que eu não farei? Olha aqui, uma das experiências atuais. Estão vendo um tumor no rato? Sabe qual é o percentual do peso daquele tumor? 2%. 2%. Eu peso 90 quilos. Um tumor em mim com 2%, 1,8 kg. Eu sobreviveria com de um tumor de 1,8 kg no fígado, no pulmão, no cérebro? Agora, olha o que aconteceu com a administração dos bloqueadores da angiogênese tumoral. A regressão quase completa. Não dá tempo para mim falar sobre isso. Aí eu falaria sobre os tumores que sobrevivem sem vascularização direta. Sem vascularização direta, mas não temos tempo, certo? Agora, se eu pegasse um tumor desse no pâncreas, entregasse por um oncologista clínico e ele me devolvesse um tumor desse tamanho, eu não ia fazer uma pancreatectomia, eu ia fazer uma enucleotomia, uma tumorectomia. Pronto. Agora, escuta aqui. Esses médicos espirituais, então, sabem como manipular as nossas células-tronco e reduzirem tumores, ou até eliminá-los? Não estariam aí as tais curas espontâneas? Ou não existem curas espontâneas sem alguma entidade médica por trás delas? Estão percebendo o que eu estou querendo colocar? Eu não acredito em milagre, não acredito em sobrenatural, acredito em leis físicas, químicas e biológicas que não alcançamos e acredito naquilo que ainda não é comum. Isso tudo será comum. Nem eles vão curar todos os pacientes, porque muitas vezes as doenças funcionam como remédio. Muitas vezes a doença funciona como um freio para que eu pare de cometer os erros que eu estou cometendo. Se eu fosse um serial killer e aparecesse um tumor meu na medula, eu podia ficar paraplégico. Vou continuar sendo um serial killer. Remissões espontâneas seriam, na verdade, então, ações de inteligências espirituais imperceptíveis a nós médicos da Terra? Sim. Pessoalmente, acredito que sim. Estão me reconhecendo aí? Eu quero que eu tire a máscara. Amiguinhos queridos, atenção. Um centro cirúrgico é um lugar sagrado. Uma sala de cirurgia é um lugar sagrado. Um ambulatório é um lugar sagrado. Uma enfermaria é um lugar sagrado. Um consultório médico é um lugar sagrado. Então eu não entro em nenhum desses lugares sem colocar essa imagem na minha cabeça. Que Deus me ajude. E termino colocando a informação mais preciosa do dia. E essa informação não está na nossa sala, não, para todas as salas. A psicosfera dessa sala está tão elevada, está tão pura,